Ligações químicas. Os átomos que têm a última camada eletrônica incompleta são instáveis. Eles tendem a perder, ganhar ou compartilhar elétrons para ficarem estáveis, isto é, com um número máximo de 8 elétrons na última camada. A camada K é uma exceção, pois nela só podem existir 2 elétrons. Apenas os átomos dos gases nobres são estáveis, por apresentarem 8 elétrons na última camada eletrônica, ou 2, no caso do gás hélio, que só tem a camada K. Os átomos dos gases nobres com a última camada eletrônica completa podem existir livres ou isolados na natureza. Já os átomos instáveis com a última camada eletrônica incompleta não podem existir livres e isolados. Ligam-se a outros átomos, adquirindo estabilidade para formar as substâncias. Tipos de ligações químicas. Existem 3 tipos de ligações químicas: ligação iônica ou eletrovalente, ligação molecular ou covalente e ligação metálica. Ligação iônica ou eletrovalente. A ligação iônica ocorre principalmente entre metal e não metal. Dela formam-se íons. Nesse tipo de ligação química há transferência, perda ou ganho de elétrons. A figura representa o átomo de cloro com 7 elétrons na última camada e o átomo de sódio com 1 elétron na última camada. Se o sódio ceder 1 elétron para o cloro passa a ficar com 8 elétrons na última camada, e o sódio também passa a ter 8 elétrons na última camada. O cloro, ficando com 1 elétron a mais, ganha carga elétrica negativa. Já o sódio, perdendo 1 elétron, passa a ter carga elétrica positiva. As cargas elétricas positivas e negativas desses íons se atraem, formando assim uma ligação iônica. Ligação molecular ou covalente. A ligação molecular ou covalente ocorre principalmente entre metais e entre metais e hidrogênio. Nesse tipo de ligação química, pares de elétrons são compartilhados, tornando-se comuns aos 2 átomos. Ligação metálica. A figura mostra átomos de ouro sobre uma superfície de carbono, em imagem produzida por microscópio de força atômica. Veja que a ligação química entre os átomos de carbono é bem diferente das ligações que ocorrem entre os átomos de ouro. A ligação metálica ocorre principalmente entre metais. Nesse tipo de ligação química, há perda de elétrons na última camada eletrônica. Na camada superficial dos átomos de ouro, os elétrons apresentam-se mais livres, parecendo escapar de seus núcleos. Nas ligações metálicas, os átomos se mantêm unidos numa disposição organizada por grande força de atração. No entanto, os elétrons da última camada de um grupo de átomos são fracamente atraídos pelo núcleo de seus átomos, deslocando-se entre os diversos núcleos do grupo atômico. Dessa forma, os átomos perdem elétrons, tornando-se cátions. Valência. A valência de um átomo expressa o número de elétrons que ele pode perder, ganhar ou compartilhar nas suas combinações químicas. Dependendo do número de elétrons ganhos, cedidos ou compartilhados, os elementos químicos são classificados em monovalentes,
elementos cujos átomos ganham ou cedem um elétron, ou compartilham um par de elétrons. Bivalentes: elementos cujos átomos ganham ou cedem dois elétrons, ou compartilham dois pares de elétrons. Trivalentes: elementos cujos átomos ganham ou cedem três elétrons, ou compartilham três pares de elétrons. Tetravalentes: elementos cujos átomos ganham ou cedem quatro elétrons, ou compartilham quatro pares de elétrons. Fórmulas químicas. A fórmula química é a representação gráfica de uma substância. Ela indica quais elementos químicos entram na sua composição, bem como a quantidade de cada um deles. Numa fórmula química, devemos observar os tipos de átomos e o número de átomos que entram na constituição da substância. Na molécula de água, por exemplo, existem átomos de hidrogênio e de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O número 1 não precisa aparecer na fórmula. Classificação das substâncias pelo número de átomos. De acordo com sua composição quantitativa, as substâncias podem ser classificadas em: substâncias monoatômicas, são formadas por apenas um átomo. Os gases nobres são exemplos de substâncias monoatômicas. Substâncias diatômicas são substâncias formadas por dois átomos. Substâncias triatômicas são substâncias formadas por três átomos. Substâncias poliatômicas são substâncias formadas por 4 ou mais átomos. Classificação das substâncias pelo tipo de átomos. De acordo com o tipo de átomos que constituem as substâncias, elas podem ser classificadas como simples e compostas. Substâncias simples são formadas por apenas um tipo de elemento químico. Substâncias compostas formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos. Representação das substâncias compostas. As substâncias compostas podem ser representadas graficamente por 4 tipos de fórmulas. Fórmula molecular para substâncias moleculares. Fórmula iônica para substâncias iônicas. Fórmula eletrônica para substâncias moleculares e substâncias iônicas. Fórmula estrutural somente para substâncias moleculares. Fórmula molecular. A fórmula molecular indica o tipo de elemento químico, composição qualitativa, e a quantidade de átomos, composição quantitativa, de cada elemento que entra na composição da molécula. Fórmula iônica. A fórmula iônica representa as substâncias iônicas. Ela indica o cátion e o ânion do aglomerado iônico. Fórmula eletrônica.
A fórmula eletrônica representa os elétrons dos átomos que estão ligados. A representação é dada por símbolos dos elementos químicos, composição qualitativa. Esse símbolo é rodeado por sinais, bolinhas e asteriscos, que indicam os elétrons da última camada e as ligações estabelecidas pelos pares eletrônicos, composição quantitativa. Fórmula estrutural. A fórmula estrutural refere-se à estrutura da molécula e pode ser de dois tipos, plana ou espacial. Os traços que estão ligando os elementos químicos representam os pares de elétrons compartilhados.